E aí, sétimo ano, tudo bem? Mais uma aula aqui no YouTube e logo após vai ter uma aula lá no Zoom, vai ser uma live, certo? Tia Keiciane aí dominando o Zoom. Gente, na última aula nós vimos um pouco sobre pirâmide etária, vimos um pouco também sobre a condição de vida do ser humano de um aspecto geral, não somente no Brasil, mas levando essa realidade aí para o Brasil, gente. Vamos então enumerar algumas coisas. A desigualdade social no Brasil. João, um homem negro, e Maria, uma mulher branca, ambos têm as mesmas capacidades intelectuais, porém a renda de Maria é maior do que a de João. Assim, João passa a utilizar os recursos públicos, enquanto Maria tem uma vida confortável e segura. Os recursos públicos que João precisa são de péssimas condições. Nas escolas faltam estrutura e qualidade. A saúde é precária e ele vive exposto à violência e à criminalidade. No mercado de trabalho, João sente dificuldade para atender os requisitos cobrados para entrar em uma determinada empresa e também sofre com o preconceito racial da sociedade. Assim, concluímos que, infelizmente, a desigualdade no Brasil tem cor, classe e endereço. A desigualdade social. Será mesmo que a nossa sociedade atualmente ela está sendo justa para todos os brasileiros? Será mesmo que todos os brasileiros têm a condição de ir e vir, que todos em geral têm? Será mesmo que a condição de trabalho, a condição mesmo de regra social, de saúde e educação estão no mesmo patamar? Ou seja, não há nenhuma diferença entre classes? Pessoal, nós temos que fazer primeiramente uma análise conscientivação. Ou seja, nós vamos ter que primeiramente ver em nossa sociedade quais são os principais problemas que afetam a essa harmonia. A desigualdade social é um problema dos países de terceiro mundo e em desenvolvimento, que imagina bem, de toda a economia mundial. Vamos mirar mais antes no Brasil, né? De toda a economia brasileira. Metade dela está nas mãos de apenas 10% da população. Tá vendo aí? A metade da economia inteira somente nas mãos de 10% da população brasileira. E os outros 90%, eles têm que brigar pela outra metade. A gente acha, pode ser muita coisa, mas não, gente, não é muita coisa. É pouco. Ou seja, poucas pessoas com muito sobrando e muitas pessoas, a maioria das pessoas, com pouca coisa. Essa é a nossa sociedade brasileira, ou seja, a sociedade muito desigual. E o que aumenta disso, o que vem então surgir, que venha a interferir mais ainda, é a condição de impostos. As grandes riquezas não são taxadas, os impostos servem principalmente para o povo, ou seja, a população mais desfavorecida, a menor idade. Então, pessoal, vamos então ter uma noção. Será mesmo que tudo que está sendo mostrado aqui significa justiça? Será mesmo que a nossa sociedade é a mais justa possível? E o outro fator que existe é sobre as regras de saneamento básico. Ao utilizarmos água em condições inadequadas, arriscamos nossa saúde, nos expondo a organismos transmissores de doenças. O desenvolvimento do saneamento está ligado ao surgimento e crescimento das cidades. Com o aumento e a fixação da população na cidade, alguns fatores se tornam essenciais para sua manutenção, como a obtenção de água potável para o consumo humano, o controle da água da chuva e o afastamento e tratamento dos esgotos e resíduos sólidos.
As tecnologias ligadas a saneamento não se mantiveram de forma constante ao longo da história. Por sua vez, os cuidados com a higiene foram diminuindo, como ocorreu na Europa no início da Revolução Industrial e mesmo aqui no Brasil, com o crescimento desordenado das cidades. Nessas ocasiões, grandes intervenções foram feitas, como a reforma urbana de Paris por Haussmann e a do Rio de Janeiro, empreendida por Pereira Passos. Alguns dados ressaltam a importância do saneamento para a população e apontam sua relação direta com a qualidade de vida. Um dado clássico é que cada R$ investido em saneamento são R$ 4 economizados em saúde. 11% das faltas do trabalhador estão relacionadas à falta de saneamento, e com o acesso à rede de esgoto, sua produtividade aumenta em 13%, elevando em 3,8% a massa de salários. A diferença de aproveitamento escolar entre crianças que não têm e as que têm acesso ao saneamento básico é de 18%. A valorização dos imóveis de R$ 74 bilhões, 49% mais que o custo de obras de saneamento. O aumento na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, na mesma proporção do valor médio dos imóveis, um ganho estimado de R$ 385 milhões ao ano. Para o abastecimento de água, o mais usual é captar água na superfície, como por exemplo a água de um rio. Essa água captada é denominada água bruta. A água bruta é encaminhada para a Estação de Tratamento de Água, ETA. Nela, a água passa por diversos processos para tornar-se adequada ao consumo humano. Os sólidos grosseiros e a areia são eliminados no gradeamento e no desarenador. Depois, partículas menores são removidas nas etapas de coagulação, floculação, decantação e filtração. Em seguida, é adicionado cloro, que elimina micro-organismos que possam nos causar doenças, e flúor, que auxilia na saúde bucal. Após todo o tratamento, a água é armazenada em reservatórios, que gerenciam a produção e o consumo de água potável para a população. Ao contrário da água, o esgoto é recolhido das diversas localidades para ser concentrado em um interceptor e depois encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto, ET. Quando há qualquer ligação de águas pluviais na rede de esgotamento sanitário, essa é uma ligação clandestina, que causa problemas, tornando o esgoto mais diluído, consequentemente aumentando o volume de esgoto na ET. O mais usual é que a estação de tratamento de esgoto ofereça tratamento primário e secundário. O tratamento primário pode ser feito por remoção dos sólidos presentes nesse esgoto, que formam o lodo, ou por digestão dessa matéria orgânica por micro-organismos. O tratamento secundário, necessariamente, é através de micro-organismos que irão digerir essa matéria orgânica presente no esgoto. No tratamento secundário, uma parte do lodo pode retornar ao sistema, ou o lodo pode ser incinerado, reutilizado na agricultura ou ainda destinado a um aterro sanitário. A parte líquida resultante do tratamento é chamada de efluente e é encaminhada para um corpo receptor, ou seja, um rio, um lago, um canal ou um mar. O tipo de tratamento dado ao esgoto de uma localidade vai depender do corpo receptor que receberá esse efluente. Isso depende do volume de água que ele tem, da qualificação de suas águas e de sua vocação. Em outras palavras, a forma de tratamento do esgoto depende da capacidade de recuperação desse rio, canal, lago ou mar e do uso que é feito de suas águas. Pode ser necessário efetuar mais uma etapa, o tratamento terciário, para desinfectar, filtrar e remover nutrientes. Com o desenvolvimento de uma cidade, a vegetação de seu entorno é parcialmente suprimida. Passamos também a ter necessidade de organizá-la, criando ruas, definindo lotes para as edificações e, consequentemente, tornando impermeáveis áreas que antes eram isentas de revestimentos. Desta forma, mudamos constantemente as características do terreno onde ela foi implantada. A água da chuva, quando incide nesse local modificado, passa a escoar de maneira diferente, em geral com mais velocidade e com maior volume, visto que não pode penetrar no solo tanto quanto em um terreno livre. Torna-se necessário drenar parte dessa água, para que não cause transtornos como alagamentos, enxurradas e, principalmente, não cause prejuízos materiais e humanos. Para controlar essas águas de chuva, existe a rede de macrodrenagem, formada pelos cursos d'água existentes no local, tais como rios e canais, e a rede de microdrenagem, formada pelas sarjetas, bocas de lobo, tubulações para conduzir essas águas e os poços de visita, por onde é feita a manutenção da rede.
A vegetação também tem um papel importante no manejo de águas pluviais, pois suas folhas retêm parte da água da chuva e os canteiros onde o solo está exposto permitem a absorção dessa água. A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos estão entre as mais importantes tarefas da administração pública, no que envolve a engenharia sanitária. Os malefícios que o lixo nas ruas pode causar vão muito além do incômodo pelo mau aspecto e odor, indo desde o assoreamento de canais de drenagem até uma série de doenças transmitidas por vetores. A abordagem da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos começa na fonte geradora, as pessoas que moram e circulam pela cidade. Desde o momento que o resíduo é gerado, precisa ter um lugar adequado para ser acondicionado e organizado para a coleta, que o encaminhará para o tratamento e posterior destino final. Para que o lixo seja reciclado, ele deve ser separado previamente na fonte geradora ou em pontos de entrega voluntária. É importante lembrar que a coleta seletiva é obrigatória nos municípios desde 2010, por conta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305. O chamado lixo orgânico ou úmido, composto de matéria orgânica como restos de alimentos, deve seguir para a compostagem, transformando-se em adubo, que pode ser utilizado em hortos e jardins, por exemplo. Desde agosto de 2014, a única forma permitida de disposição final é o aterro sanitário. O aterro sanitário deve receber apenas aquilo que não pode ser reaproveitado de forma alguma, os chamados rejeitos. A área de disposição desses rejeitos deve ser impermeabilizada para evitar a contaminação do solo e da água subterrânea e coberta diariamente para evitar a presença de vetores. Os gases formados no aterro devem ser captados, queimados, sendo aproveitados para a produção de energia. O chorume, líquido formado pela decomposição do lixo, também deve ser tratado. Você já deve ter visto pela casa de vocês, pelo entorno da casa de vocês, o saneamento básico, ou seja, o esgoto. Tudo aquilo que é consumido em casa, tudo aquilo que vocês compram, que depois cai em desuso, ou então até mesmo quando vocês compram algo e se estraga, para onde é que esse lixo vai? Gente, o ponto mais fácil de evasão, o ponto mais fácil de descarte é no rio. Sabia dessa? Então, gente, os rios naturalmente têm uma condição muito boa de se autodespoluir. Isso é bom. Mas será mesmo que o rio se despolui tão facilmente assim, ao ponto da gente poder descartar tudo aquilo que a gente consome? De forma nenhuma. Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado, para que a gente venha, então, a purificar e reutilizar mais uma vez a água. É necessário passar por vários processos de desintoxicação. O cloro é um deles que é muito utilizado para o tratamento dessa água. Gente, mas para que isso aconteça, precisa então de um investimento. E o investimento que se tem sobre o saneamento básico é um investimento que sempre traz muitas coisas boas para a sociedade inteira. Ou seja, a cada R$1 que vocês viram aí no vídeo, né? A cada R$1 investido em saneamento básico é poupado R$4 na saúde. Olha só, gente. Então, se o saneamento básico for muito bom, é sinal que a nossa sociedade não vai precisar gastar tanto com saúde. Muitos países da Europa, muitos países de primeiro mundo, têm o saneamento básico de primeira linha. Mas será mesmo que, mesmo sendo o saneamento básico melhor do mundo, será que evita completamente da gente não gastar de forma alguma em saúde? De forma nenhuma, de jeito nenhum. Gente, a sociedade é um organismo vivo, é um organismo que elas automaticamente se sustenta, mas para isso precisa ter conscientização. Vejam bem, a educação faz com que uma pessoa seja suficiente consciente da sua própria existência e assim ela passa então a descartar todo o material em desuso da maneira correta. O saneamento básico vai pegar o lixo tanto da pessoa que tem noção quanto da pessoa que não tem noção. Então, a educação vai então poder interferir diretamente no uso do saneamento básico. Entendido aí? Agora, caso o saneamento básico não seja tão bom, vai cair sobre quem? A saúde pública.
Entendido? Então, uma coisa está puxando a outra. Saúde, saneamento básico e educação. Os três são organismos que conseguem, então, se conversarem, um entender o outro. Então, pessoal, a nossa sociedade precisa ser autossuficiente dessa condição de consciência. Olha aí, se todos nós soubermos o que fere e o que maltrata e o que cura, logicamente nós todos vamos ser agraciados pelo saneamento básico. Só depende de todos nós. Gente, quanto à renda per capita do Brasil, o Brasil tem uma grande diferença. Poucos ricos e muitos, a maioria são pobres ou não tem quase nada. Então, gente, o IDH, vejam bem, IDH, 3 letrinhas que falam muito sobre a nossa condição de vida. Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, não é somente a idade que a pessoa vem a morrer que isso aí identifica. É a capacidade que o ser humano tem de sobreviver até a idade média. Pega o ser humano adulto que morreu mais jovem, pega o ser humano adulto, idoso que morreu mais velho, e todas essas pessoas em suas idades, quantidade de pessoas e idades, vão então procurar um mesmo patamar em que todos possam viver a idade média, não é a mínima nem a máxima, é a idade média. Dessa forma, a gente vai então examinar qual é o nosso índice de desenvolvimento humano. Por exemplo, em nossa sociedade, a nossa cultura é uma, mas será mesmo que o Brasil inteiro compartilha do mesmo índice de desenvolvimento humano? Não mesmo. Então, pessoal, nós precisamos ver o Brasil de uma forma completa. O sul do país tem um índice de desenvolvimento humano mais alto do país. O Nordeste e o Norte do país, principalmente o Nordeste, tem um índice de desenvolvimento humano mais baixo do país. Então, pessoal, a partir daí a gente começa a tirar. O Brasil por completo não representam uma mesma classe social. Muitos se desenvolvem de um jeito, outros desenvolvem-se de outro. O desenvolvimento que eu estou falando é em esfera econômica e em esfera também consciente, ou seja, a educação. Todos nós, então, estamos vivendo em uma sociedade mista. Nós temos povos de todas as culturas, africanos, asiáticos, europeus, os próprios povos americanos, os ameríndios, os indígenas, também representam isso. Então, gente, atualmente estamos subindo na nossa escala de índice de desenvolvimento humano. Ainda assim, há um grande caminho a percorrer, mas nós somos brasileiros, estamos nessa batalha a todo momento, melhorando cada vez mais a nossa condição de vida humana. É tanto, pessoal, que se vocês olharem aí na internet, se vocês forem olhar as pirâmides etárias, o Nordeste vai ter uma completamente diferente da região Sul e Sudeste. Nós somos compostos de povos que a todo momento está passando por necessidade e assim nós representamos uma escala evolutiva, principalmente social, no Brasil. Gente, na distribuição desse povo todo no Brasil, nós vamos ver também que a população não é representada por uma massa, não. Existem vários e vários componentes ao redor do Brasil. Por exemplo, vocês vão ver aí na página 20 de vocês, no tema 3, já no tema 3 chegando, viu? A população brasileira, gente, está sendo dividida de maneira desigual. O norte, que apresenta a maior extensão territorial do Brasil, representa a minoria da população. Já na parte sudeste, principalmente sul e sudeste, a maior massa de população está lá na parte sudeste. Mas o nordeste também não fica por fora, não. Para trás não fica. Mas vejam bem, o nordeste não é o nordeste inteiro que está sendo povoado. Principalmente a parte litorânea, principalmente ali próximo ao oceano. Do Rio Grande do Norte, Pernambuco, essas regiões que foram primeiramente povoadas pelo europeu, é onde nós temos a maior concentração de uma população. E essa população veio então adentrando no interior no decorrer de seus anos, no decorrer de sua evolução. Mas ainda assim não é a maior parte.
na nossa sociedade. Pessoal, sobre a população indígena, até mesmo até o ano de 2010, eles representavam um pouco mais de 800 mil habitantes. É totalmente diferente quando nós vamos ver lá na história do Brasil que no ano de 1497 tinham em média 5 milhões de povos indígenas. Então, o povo indígena brasileiro está diminuindo drasticamente. Alguma coisa tem de errado aí. Cabe ao governo examinar o que é que isso está acontecendo. Por que é que isto vem sendo causado principalmente pela população indígena? A maior parte da concentração de indígenas, pessoal, pelo menos os indígenas catalogados, depois vocês vão pesquisar aí, viu? O que são povos indígenas catalogados e povos indígenas em estudo. São duas classificações que eu estou botando aqui. Gente, pelo menos a maior parte da população indígena está na região norte do país. Segundo lugar, o Nordeste. Terceiro lugar é no Centro-Oeste. Quarto, Sul. E o quinto, no Sudeste. Mas olha só outro contexto. Quer dizer que a população em maior concentração no Brasil é na região Sudeste. E o povo indígena, que foi aquele que chegou primeiro no Brasil, eles são a menor população lá na região Sudeste. Outro ponto está errado nessa mesma somatória. Então, gente, esses aí são alguns dos problemas que nós enfrentamos no nosso Brasil. Ele, às vezes, aparenta ser invisível aos nossos olhos. Mas o que é invisível ao meu olho e ao seu, ele pode ser um grande problema. Pessoal, a maior parte da parcela de culpa se tende graças à ignorância. Vamos lutar para fazermos o Brasil melhor, cada vez menos ignorante. E lembre-se, ignorante não é aquela pessoa que apresenta uma má educação. Não é aquela pessoa que é grosseira nas suas palavras, não. Não é aquela pessoa que pode falar por muitas das vezes uma palavra, não é. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não conhece. Vamos lutar para fazermos um Brasil melhor, cada vez mais completo e sem desigualdade social. Conto com vocês, gente. Até a próxima aula. Tchau.